se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento que tem sido pregado para vocês, lido para vocês, provado para vocês, depois de vermos o conhecimento da verdade, vocês seguirem em frente e descrerem voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa horrível ao ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Está certo? Pode-se cruzar essa linha, como os filhos de Israel fizeram em sua jornada, vindo através do deserto. Israel fez a mesma coisa. Depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse: "Oh, agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. Devíamos nos casar uns com os outros e devíamos fazer isto." E Moisés lhes tinha dito diferente, e eles viram Deus vindicar isto. Porque Balaão pareceu ser um homem mais instrutivo do que Moisés. Veja, ele tinha vindo de uma grande nação onde havia pessoas grandes e estavam todos organizados em união, a terra de Moabe, grandes exércitos e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. E aqui desceu um profeta, um ungido, um falso ungido. Veja, desceu a um ungido. Veja quão parecido. E ensinou o povo, e muitos deles se foram após isso. Nunca se esqueça disso. Veja, foram-se após a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observem o que Deus está vindicando e provando. Agora, se aquelas pessoas tivessem olhado para trás e dito: Moisés, Deus apareceu nos céus, e o homem falou para que existissem pulgas, moscas, rãs, fez que deixassem de existir úlceras e doenças. Abriu o mar vermelho e viemos, e nos alimentou com maná do céu. Oh, esse é o nosso profeta. Porém, aqui veio outro profeta. Glória a Deus, eu sou profeta também. Escutem, agora todos vocês, eu lhes direi. Agora vocês entendem. Eu uso melhor gramática que Moisés, e eu sou desse jeito e daquele jeito, vejam. E assim por diante. E a primeira coisa que se nota, eles se deixaram levar por isso. E todos eles pereceram ali mesmo no deserto. Nenhum deles viveu. Eles nunca viveram. Eles não estarão no céu. Nenhum deles. Jesus disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Veja, pentecostais, está certo. Veja, eles realmente tinham passado por todas as experiências. E nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, e estão todos eles mortos. Morte é separação eterna. Eles nunca se levantarão novamente, apesar de terem passado por todas essas experiências. Figuradamente falando, eles tinham falado em línguas e dançado no espírito e tudo mais. Mas quando chegou a hora do confronto entre a palavra, entre dois profetas, um deles na palavra e o outro fora da palavra, ambos profetas, vocês compreendem? Digam amém. Um na palavra e o outro fora da palavra. Ambos profetas, provado que eram profetas. Mas um estava com a palavra, vejam, falsos ungidos nos últimos dias, vejam. Um profeta, ambos profetas. Um na palavra e um vindicado pela palavra. E o outro não era vindicado pela palavra. Caim e Abel novamente. Estão vendo os dois, falso e verdadeiro? Muito bem, mas cada um deles apodreceu no deserto e pereceu. A alma deles está morta e perdida. E eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja, e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer, mas aceitaram um falso mestre, o qual não era vindicado pela palavra para ser provado que estava certo. Ainda assim, ele era o doutor em divindades e tudo mais que queriam mencionar referente a um verdadeiro profeta, mas não estava espiritualmente provado pela palavra e pelos sinais de Deus. E eles pereceram no deserto. Pessoas justas, honradas, religiosas, morreram e nunca estarão no céu. Estão vendo onde temos de caminhar? Compreendem? Não deixem isto passar despercebido. Igual como nos tempos em que a palavra semente de Noé levantou uma transformação flutuante da terra para o céu. Parecia loucura para as pessoas ter uma pequena seita como Noé tinha. E ele lhes disse, assim diz o Senhor, Deus falou, e virá uma chuva. A ciência e os instruídos e religiosos daquele dia disseram, veja esse velho charlatão, ele está ficando velho, sua mente está variando. Veja, mas ele estava certo, porque ele era um profeta vindicado, e então, no tempo do fim, sua mensagem foi verdadeiramente vindicada. O que ele iria fazer? Ele transformou da terra para a glória, por meio de uma arca, da palavra que estava pregando. Foi transformado.
A pulverização científica apodreceu os demais juízo adentro. Eles apodreceram sobre as águas do juízo, do dilúvio. O que as pessoas estão tentando fazer hoje, na grande era científica da instrução, a Igreja Éden, restaurada ao seu Éden, condição científica ao invés da palavra, estão vocês exaltando a palavra de Deus? Estão as pessoas tentando exaltar a palavra de Deus ou estão elas tentando exaltar a si mesmas? Qual dos dois? Me pergunto. A Igreja, sua semente deformada, programa de conhecimento, tem causado que a raça toda, novamente pela ciência, seja cientificamente ignorante da palavra de Deus. Cientificamente ignorante da palavra de Deus. Esse é um grande bocado, não é? Mas eles são. Você diz, não pode ser. Foi quando Jesus veio. O dia em que Jesus veio, aqueles homens conheciam essa palavra de Deus somente pela letra, não conheciam? Certamente, porém eram ignorantes quanto a quem ele era, quando viram Deus nas asas de uma pomba realizar e fazer exatamente o que disse que faria. E ele fez exatamente o que a palavra disse. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Porém, ele fez exatamente como a palavra disse que ele faria. E eles eram homens científicos naqueles dias, mas cientificamente ignorantes, para pecar voluntariamente. A concupiscência havia cegado. Eles necessitam da palavra de Deus para lhes mostrar, a sua nudez. Em Apocalipse 3 diz, aconselho-te que de mim compres colírio, para que teus olhos sejam abertos, para que vejas tua nudez. O colírio é a palavra de Deus, a cura dos olhos que o traz das coisas naturais do mundo e o transforma pelo poder de Deus para a sua presença. Então você vê, você diz, eu cego fui, mas vejo já, perdido, e ele me achou. Veja, seria diferente. Isso é o teu chamado da igreja hoje, aconselho-te que de mim venhas comprar colírio para os teus olhos, para que possas ser ungido com o meu colírio. E então verás. Deixe que o Espírito Santo venha sobre qualquer pessoa que verdadeiramente tenha algo ali embaixo. A cura vem de dentro. Deixe que essa cura venha do Espírito que está em você. Se é um genuíno Espírito, ungindo a genuína semente, ele nada pode fazer senão produzir um filho ou filha de Deus. Mas o genuíno Espírito pode vir sobre uma semente de joio, a chuva pode cair sobre um joio. Ele o fará viver do mesmo modo como cai sobre um trigo e o faz viver. Mas por seus frutos os conhecereis, está vendo? E somos uma árvore frutífera de Deus, produzindo sua palavra. Jesus disse que alguém renuncie-se a si mesmo e siga-me. Que ele renuncie à sua instrução, renuncie ao seu conhecimento, renuncie aos seus diplomas, tome sobre si a sua cruz e siga-me. As pessoas perderam seu pensamento comum de decência. Estou estudando pequenas escrituras aqui apenas por... Eu ia me conceder cerca de 5 minutos nisso, 10, veja. As pessoas perderam sua decência comum entre si. Elas não são como costumavam ser. Homens da idade dos irmãos e eu, aqui, sabemos, e mulheres. As pessoas não agem como costumavam. Elas perderam seu entendimento comum. O efeito mental que tem tido sobre as pessoas destes modernos dias científicos em que estamos vivendo fez com que as pessoas perdessem seu raciocínio natural. Elas não conseguem ver alguém, uma mulher, como uma irmã e um irmão. É algo sujo. Então logo elas, e as mulheres, têm de se vestir de forma tão imoral para sair entre as pessoas. E elas dizem, eu sou uma boa mulher. Bem, para que ela está se expondo por aí assim? Ela está cegada. Bem, se uma destas irmãs aqui de pouca idade, se sua mãe ou minha mãe tivesse saído para a rua da maneira como uma dessas mulheres, elas a teriam posto no hospício. Ela nem mesmo teve suficiente juízo para saber vestir suas roupas. Bem, se era insanidade então, é insanidade agora. Ainda é o mesmo tipo de mulher, está vendo? Mas elas perderam toda a sua decência, todo o seu entendimento. Elas perderam o delas. E com o entendimento moderno, com cultura e instrução, é mais saudável ser assim. É pecaminoso e morte. Note, elas são, não como costumavam ser note na vida da igreja, costumava ser na vida da igreja há muito tempo, quando o profeta tinha algo a dizer, assim diz o Senhor, as pessoas se sensibilizavam, elas ficavam exatamente com isto, elas se sensibilizavam. Mas agora
Eu não gosto desse sujeito. Destituam-no por votação. Tá vendo? Veja, elas não têm mais entendimento. As pessoas simplesmente não se sensibilizam mais pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus é seu Espírito, e sua palavra vem ao seu profeta. E a palavra é para transformá-lo do que as coisas do mundo são, a imagem de filhos e filhas de Deus. E a palavra somente pode vir através destes profetas, quando falavam, e tinha de ser comparado com a palavra e mostrar que era a palavra. Então, se você aceita essa palavra, ela o transformará de um filho de Deus ou uma filha, ou de um filho do mundo ou filho do mundo a um filho e filha de Deus.